dos Missionários da Luz. O título é Intercessão. Intercessão. E nós vamos ver uma parte do capítulo 11, que ele é bastante longo, traz bastante informações, e ele começa falando sobre que o Alexandre, ele tinha terminado a dissertação, aquela dissertação que foi dito no capítulo anterior, em que reunia pessoas encarnadas e desencarnadas para ouvi-lo, e o André Luiz estava lá como observador, né? O André Luiz funciona como uma espécie de repórter, né? Que depois ele criou os livros que nós estamos estudando. E ele, né, quando ele terminou a dissertação, ele foi procurado por duas senhoras. E essas duas senhoras foram conduzidas a ele, e elas queriam esclarecimentos, né? Queriam conversar com ele. Essas duas senhoras, elas eram encarnadas, então ela estava no momento de emancipação espiritual, foi para participar da reunião de estudos, e foi então conduzido ao Alexandre. Nesse momento que ela estava desligada temporariamente do corpo. A mais velha, ela demonstrava ser um espírito mais elevado pelas expressões de luz. A gente sempre tem lido, né, nos livros e ouvido que a nossa vibração, enquanto no plano espiritual, visto pelos espíritos, aliás, é percebido, né, a nossa sintonia, nosso nível evolutivo, as nossas dificuldades no campo das emoções. Então os espíritos, eles percebem com muita facilidade, né? Nós não conseguimos nos ocultar. Enquanto encarnados, a gente põe uma roupagem, né, tanto roupa física mesmo, como uma expressão, como falar, como a gente consegue nos iludir, né, e até passar uma imagem que não é real. Já no plano espiritual, a coisa funciona diferente, então é muito transparente. Então foi percebido assim pelo André Luiz que uma das senhoras, ela demonstrava uma certa evolução espiritual, um espírito mais elevado, pela luz que ela emanava, pela energia que ele percebeu nela. E a outra, ela já não tinha essa elevação. Ela mostrava assim um círculo escuro e trazia assim ela vinha demonstrando assim bastante tristeza, bastante angústia, os olhos lacrimejando, né? E aí essa senhora que estava mais, que demonstrava assim mais elevação, ela se dirigiu então ao Alexandre, que é o orientador, como se já o conhecesse, né? E dizendo que trazia com ela, né, a sua prima Esther, que ela tinha perdido o esposo em dolorosas circunstâncias. E aí essa senhora continuava em silêncio, né, enxugando os olhos, muito acabrunhada, e essa outra senhora, né, que falou com Alexandre e falou, se desculpando até por estar tomando o tempo dele, porque ele tinha muitas atribuições, muito serviço, mas que ela estava pedindo ajuda, né? E ajuda com dificuldades no campo terrestre, no campo aqui de encarnados. E se isso fosse um absurdo, que se desculpasse, né? Mas ela disse até assim: nós somos mulheres humanas,
e nos perdoe por trazer esses problemas aqui. E a Alexandre então falou para ela, não, Etelvina era o nome dela, minha amiga, com muita ternura, e falou, toda dor, né, em toda parte a dor é sincera, e a dor sincera ela é digna de amparo, e assim como existem os sofrimentos aí no campo da carne, também existe aqui, em todos os lugares nós encontramos as dores, o sofrimento, e estamos prontos a cooperar. Muito bem, disse para ela ficar à vontade, e ela então se sentiu mais tranquila para poder conversar com Alexandre, conversar com mais tranquilidade. E Telvina então apresentou a companheira, que era uma prima dela, e diz que ela tinha passado por um doloroso romance. Começou então a contar a história da Esther. Que ela tinha se casado, já fazia 12 anos, e esse casamento era com o segundo noivo, porque o primeiro tinha cometido suicídio. E esse primeiro ela amava muito, ele, que é o Noé. E ele suicidou numa circunstância assim bastante misteriosa, e esse foi o primeiro amor da vida dela, o bem amado do seu coração, diz aqui. Então, veja que o golpe, né, do suicídio, né, da morte de uma forma geral, né, a gente tem muita dificuldade de aceitação do desencarne de uma pessoa querida, uma pessoa próxima. E numa situação dessa, que é o suicídio, o trauma, né, o sentimento é muito mais doloroso. E geralmente os que ficam começam a se interrogar, por que aconteceu isso, o que levou ela ao suicídio, o que eu fiz, né? As pessoas começam a se culpar, se eu tivesse feito dessa ou daquela maneira, então fica carregando essa culpa, né? Numa morte natural, a pessoa às vezes já fica com essa dificuldade, né? Falando, eu poderia ter feito mais, poderia ter isso, aquilo. E numa morte assim, dessa forma, né, suicídio, a pessoa fala, como é que eu não percebi, né? O que eu poderia ter feito? Então a Esther então carregava dentro dela um sofrimento muito profundo pela morte do Noé. Então ela dizia que, né, que uma forma assim de suprir um pouco esse sofrimento pela perda do Noé, veio o Raul, que foi o esposo que ela permaneceu 12 anos. E o Raul tinha um devotamento muito grande a ela, né? E com o Raul ela conseguiu assim diminuir bastante essas mágoas, né? Essa dificuldade de aceitação. Então ela teve uma vida feliz, conjugal com Raul. Com ele ela teve três filhinhos, né? E viviam numa harmonia completa. Muito embora o Raul sempre demonstrava assim, estar triste, melancólico. Embora ele era dedicado, era fiel, mas ele sempre demonstrava aquela tristeza. E por mais que ela buscasse investigar e tentar saber a razão, ele nunca conseguiu saber, ele nunca lhe revelou para ela de forma plena. Mas ainda assim, apesar dessa tristeza, a vida dela, a vida conjugal, ela ia calma, né? Feliz, e uma compreensão mútua muito, muito boa. Com o passar do tempo, né, nesse final dos 12 anos, começou a aparecer, segundo ela, né, inimigos ocultos que tirou a felicidade dela. E Raul foi assassinado, e de uma forma assim inexplicável. Algumas pessoas encontraram ele, não havia público o cadáver,
e trouxe para ela a notícia da morte do Raul. O coração dele tinha sido perfurado por um tiro de revólver e o revólver não pertencia, porque ele não tinha revólver, né? E o corpo, o revólver foi encontrado próximo do corpo dele. Então ela foi mais um golpe assim, muito forte, muito difícil para ela, e ela assim ficou assim querendo saber, né, o que levou a esse crime. Apesar dessa questão, né, dela pensar no crime, a polícia investigou e todos acreditaram que se tratava também de um suicídio. Aí então as investigações já estavam sendo interrompidas, mas ela, dentro dela, ela não admitia isso, né? Não é possível, ele não tinha razão para suicidar. Nós tínhamos um lar harmonioso, em equilíbrio, né? Não tinha razão, assim, família, né, que dependia dele, os filhos, por que ele faria uma coisa dessa? Então, dentro dela, na convicção dela, ela acreditava que seria um assassinato mesmo, que ele tinha sido assassinado. Ele era uma pessoa reta, uma pessoa trabalhadora, né? E por que ele se mataria? Então não tinha, muito embora eles não tinha assim uma situação financeira assim com abastança, mas o que tinha dava para sobreviver com equilíbrio. E então vinha aquelas interrogações na cabeça dela e ela falava, não é possível, né? Ele tem que ter acontecido um crime. E por mais que ela pensasse, ela imaginava sempre o crime. Não pensava ela em vingança, em querer mal quem matou ele, essa questão. Ela queria uma explicação, porque a dúvida que envolvia, né, todo aquele episódio, e talvez até por ser uma segunda situação, né, de perda muito para ela, então ela não se conformava em não ter uma explicação. Não queria vingança, nada, não culpava ninguém, mas ela queria uma explicação. E então a visita com ela ao Alexandre, ela teve então essa ideia de que ele poderia dar notícia do Raul e ela poderia saber o que tinha acontecido, né? A Esther, até por conta do acontecido, da partida do Raul, ela estava numa situação assim muito difícil também, né? Os filhos pequenos, ela mantinha um casal de velhos, né, que eram os tios dela em casa. As condições financeiras estavam assim bastante difíceis, né, por causa da morte do Raul, da viuvez que ela teve. Mas ela dizia assim, não, eu vou trabalhar e a gente vai recomeçar e vai se reconstruir. A questão mais preocupante mesmo era o esclarecimento sobre o que aconteceu com o Raul, por que ele morreu, né? O que levou ele a partir. Então ela dizia assim, por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer que terá sido feito de Raul, quem o teria assassinado e por quê? E ela estava assim bastante transtornada, que diz assim, alucinada de dor. Então as indagações eram as mais descabidas. Então aquela pessoa assim desesperada mesmo, né, que queria mesmo resposta e falava assim com desespero. E Alexandre assim muito paternal, muito acolhedor, né? Ele carinhosamente tomou a mão dela, né? E conversou com ela assim com muita calma, né? Pedindo para ela que tenha coragem, que tenha calma, né? Então ele ouviu ela com muita paciência, e ela precisava mesmo, né, conversar com alguém, colocar para fora essa angústia que atormentava ela. E o Alexandre
embora às vezes, né, por conta do nível evolutivo dele, a gente imagina assim, né, ele deve ter muitas atribuições, muitas coisas para fazer, mas ele recebeu ela com aquele carinho, com aquele acolhimento, né, dispôs a ela todo o tempo necessário para esclarecer, ouvi-la, né, mas ele disse para ela assim que não era o momento de esclarecer. Primeiro ele precisava investigar o que aconteceu, que ele não tinha essa resposta. E pediu a ela então que voltasse para o lar, que descansasse, que procurasse diminuir a ansiedade, né? Que as ansiedades, ela diz assim, as ansiedades existem, que não se curam à força de raciocínios do mundo. Então ela não ia ter uma resposta ainda. E pediu para ela que confiasse em Deus, que se amparasse na fé sincera, confiasse na previdência, e que ele ia buscar informações para poder ajudar naquilo que fosse possível, né? E que ele ia dar toda a atenção dele para aquela situação, para poder ajudar ela. Aí elas continuaram ainda comentando algumas coisas sobre a situação e depois se despediram, e ela já saiu dali com mais conforto e agradecida ao Alexandre por ter recebido ela, né? Aí depois que ela saiu, o Alexandre, conversando com o André Luiz, disse a ele que às vezes as pessoas encarnados, né, nós encarnados, acreditamos que os espíritos sabem de tudo, né, tem todas as informações, né, que fora da carne, né, a pessoa pode dar adivinho, né, pode saber tudo o que acontece, mas o esforço para a conquista de tudo, inclusive das informações e desse conhecimento, ele é preciso trabalho, né, esforço, não é assim que ele vem num toque de mágica, ele tem o seu processo, que no plano espiritual também tem o seu processo para chegar a essas informações, não poderia ser assim. E daí ele colocou assim, se você, às vezes nós estamos aqui no plano espiritual, nós temos, né, uma ideia da situação, mas se a gente estivesse lá na Terra, será que nós não agiríamos parecido com ela? Será que a gente não agiria de outra forma? Né? Porque a gente quer resposta, quando a pessoa está angustiada, está desesperada, ela busca o socorro aonde ela acha que ela pode encontrar, né? Então ele quer que a pessoa dê as respostas. E aí passou aquele dia, né, no dia seguinte, eles se dirigiram então à residência dela, da Esther, né, e para averiguar como é que era a situação lá. E o André Luiz achou estranho essa visita lá, né, porque falou, por que você não invoca diretamente o Raul, né, você se liga mentalmente, aí ele já faz as perguntas, já tem a resposta, já dá a resposta para ela com seus poderes mentais. Sem dificuldade ele poderia já resolver o problema da viúva, né, que tanto angustiava ela. O Alexandre, sem refutar a ideia, assim, com uma forma assim, falar, não, isso é um absurdo, alguma coisa assim, não, ele recebeu a ideia, né, com interesse, considerou, e depois falou, sem dúvida, esse é um método mais fácil, né? Em muitos casos, a gente pode usar desse recurso. No entanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Então, aqui começa então a questão do serviço intercessório, né? Ele estava intercedendo, tentando, buscando ajudar aquelas pessoas, e ele disse assim que precisava ser completo, né? Não pode ser assim uma coisa, né, toque de magia. Às vezes a gente quer ajudar alguém, né, fala, não, tudo bem, estou precisando de socorro, estou com dificuldade aqui, mandar um Pix, hoje tem um Pix, né, pronto, está resolvido.
resolveu. Mas não é bem assim, né? Se você quer realmente ajudar alguém, fazer o bem a alguém, a caridade, você tem que se envolver, né? Você tem que se aproximar, acolher, tem que ter mais alguma coisa. Aquilo que o Cristo falou, né? Te pede um passo, você dá outros 1000, né? Te pede a capa, você dá... Então a gente tem que ir além daquilo. Essa é a verdadeira acolhida. Nós precisamos acolher a pessoa, né? Se envolver. Gente, se quiser interromper e comentar alguma coisa, contribuir, tá? Porque senão fico só eu falando, daqui a pouco eu tenho uma voz cansada, daqui a pouco tá fazendo o pessoal dormir aqui. Vamos escutar o mestre hoje. De nada. Tá indo bem, vamos ouvi-lo, viu, Tidão? Ok, gratidão. Então ela diz assim que exige alguma coisa de nós mesmos, né? Então a gente tem que dar algo de nós quando vai fazer alguma coisa. Então conceder, ela disse assim, conceder a irmã Esther o nosso tempo, as nossas possibilidades. Aí sim, né? Nós estamos fazendo algo mais. Muito bem. Ele encerra até no parágrafo que fala assim: quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Aquela velha questão, né, que teoricamente a gente conhece, né, do Francisco de Assis, lá da oração de Francisco de Assis, né, que é dando que se recebe. Então, a gente precisa ter isso. E quando a pessoa faz alguma coisa para alguém dando algo de si, ela percebe esse benefício, né? Nós percebemos, né, o benefício, que a gente se sente assim muito, muito bem, é o benefício espiritual. Aí o Alexandre, não querendo incumpridar muita conversa, né, silenciou e falou, ambos se encaminharam então para a casa da Esther, né? Tem assim acento aqui, é complicado para falar Esther mesmo, vou falar, tá bom. Serviço de colaboração fraternal, né? Ele diz aqui que esse serviço de colaboração fraternal exige esforço, tolerância e diligência. Então, são 3 coisas que ele coloca aqui como muito fundamental para a colaboração. Esforço, a gente tem que dar algo de nós mesmos, né? Nos esforçar, né? Nós temos que nos envolver mesmo. Ser tolerante, né? Que, olha, ela procurou ele, ouviu com paciência, né? Aconselhou, né? Nenhuma vez, né? Interrompeu ela ou falou que estava, né? Criticou, julgou, simplesmente ouviu, né, com paciência e com amorosidade. Até mesmo o André, né, que é meio afoito, assim, ele ouviu, falou, não, o que você está dizendo tem sentido, mas nesse momento a melhor solução não é essa. Então ele ouve com muita paciência, que é a tolerância e diligência, né, ele vai para resolver de fato a questão, né, com atenção, com qualidade. Muito bem. Chegando na casa da pobre viúva, que diz assim, né, ele percebeu que ela morava numa rua modesta, e embora ela tinha relativo conforto, ele percebeu assim que na casa assim, tinha muitas entidades de condição inferior. O André percebeu que entrada e saída, né, de espíritos no ambiente doméstico assim, de inferiores, né, que infelizes. E esses espíritos, né, eles chegaram lá, eles não perceberam a presença deles. De novo a questão da sintonia, né? Então André e Alexandre estavam numa sintonia diferente daqueles espíritos, então eles não percebiam a presença dele. Então o padrão vibratório era diferente. E essa questão do padrão vibratório, a gente às vezes fica pensando, né, como é que funciona isso, né? A pessoa não percebe o outro, né?
Mas as sintonias que se colocam. Diz a espiritualidade que a nossa vivência aqui, né, é uma cópia do plano espiritual. A gente sempre, às vezes, né, por conta da vivência que nós temos aqui na Terra e do apego que a gente tem na Terra, a gente acredita, muitas vezes, o contrário, né? A espiritualidade cria lá as cidades espirituais, né? Mais ou menos imitando o que tem aqui na Terra, né? Na verdade, é nós que imitamos a espiritualidade. Aqui é uma cópia mal feita até do plano espiritual. E pensando nisso, né, a gente pode entender assim, vamos fazer uma analogia assim, até um pouco grosseira, aquelas pessoas assim que estão muito envolvidas no vício, né, que estão totalmente dependentes, estão quase que assim como um zumbi. Elas não percebem a situação às vezes que elas estão vivendo e nem percebem o outro que está ali, né? E por mais que a pessoa tente se comunicar com ela, falar, ela está numa situação diferente, ela não ouve. E se ouve, ela reage muito mal. Fala, não quero saber disso não, estou muito bem, estou feliz, não se meta na minha vida, né? A não ser aqueles que já estão num grau de sofrimento, de dor muito grande, né? Que aí quer voltar e pede ajuda. Mas via de regra, aqueles que ainda estão se afundando na viciação, eles não têm como, né, se aproximar deles, é muito difícil. Então, no plano espiritual acontece alguma coisa parecida num grau muito maior do que o que nós conhecemos aqui na Terra. E então ele observou a atmosfera, né, vibratória ali. E a família era constituída da viúva, né, que estava, que é o principal aqui da nossa história, os 3 filhos e o casal de velhos, que é o tio deles. Estavam, no momento que chegaram, estavam à mesa de refeições. Um almoço muito simples. E ele percebeu que também tinha, além daquelas entidades físicas, materiais, né, dos encarnados, tinha também 6 entidades espirituais que estavam envolvidas assim, com círculos escuros e que também acompanhavam na alimentação ali, como se estivesse tomando os alimentos por absorção, quer dizer, ele aspirava, né, aquelas energias dos alimentos, né, eles sugavam aquilo ali. E o André Luiz ficou assim bastante espantado com aquilo. Ele falou, nossa, como é que pode isso, né? Será possível? Desencarnados à mesa? Então o Alexandre explicou para ele, são quadros de viciação mental. Esse lar, né, ele disse assim, né, os lares, né, que tem assim muita ignorância, sofrimentos, não tem um equilíbrio, eles podem ser envolvidos por essa situação. Não existe então naquele lar uma organização espiritual, então não há defesa, né, para isso, e daí os espíritos se aproximam ali para se alimentar também, né? Então os pensamentos das pessoas que estavam à mesa ali não eram uns pensamentos muito bons na hora da alimentação. E os desencarnados, né, os espíritos que têm apego, isso nós já vimos até em capítulo anterior, né, são apegados mesmo a essas questões materiais. Ele usa até o termo assim, algemas, né? Então são presos a essa situação, né? Se mantém ligado àquela casa, aquelas situações domésticas, aquele tipo de alimentação. Eles sugam os fluidos vitais da família, veja bem, né? E se alimentam, né, dormem nos mesmos aposentos que eles dormiam antes, né, quando eles se desligaram do corpo físico. E então André falou, mas eles se alimentam mesmo de verdade? Eles sentem prazer com a comida? Ele indagou assim para ele, né? Que eles viram assim que os espíritos estavam sugando assim aquilo ali com uma certa gula, assim, né? Como se estivesse gostando muito daquele alimento. Os pratos fumegantes e eles sugando aquilo ali, né? E o Alexandre, então, ele falou assim, acrescentou,
Por que você está admirando, né? Por conta que eles sugam pelas narinas os alimentos. Por acaso você não sabe que os seres humanos, 70% da alimentação ela não vem da atmosfera? Dos princípios, né, que são conduzidos pelos condutos respiratórios. E você não ignora que quando se cozinha comida, ele desagrega aquelas moléculas, e essa desagregação, né, esses gases que soltam ali promove assim, sensações físicas mesmo nos espíritos. Ele sente o mesmo sabor que experimentava quando estava aqui encarnados, né? São sensações fisiológicas mesmo. E daí o André ainda colocou assim, mas é muito desagradável você tomar refeição, né, junto, né, que ali tão grudadinho um no outro, com pessoas que você desconhece, que você nem tem assim uma certa afinidade, uma simpatia com elas, né? Aí ele disse assim, ele falou, não se trata de pessoas anônimas. O que você está vendo ali são familiares dos encarnados. E eles têm um apego doentio, as suas vibrações são pesadas. Agora, mesmo assim, imagine que tivesse à mesa, se tivessem entidades indignas, né, estranhas, que não tivesse tido algum laço consanguíneo. Com certeza as almas se reúnem pelas afinidades, pelas tendências, pelos gostos, né? Os gostos é que faz elas aproximar uma das outras. E aí, para informar melhor, ele disse bem assim, a mesa ela é um receptáculo, veja bem, ali é um local de recepção de influências de natureza invisível. Aí o nosso cuidado, né, com a mesa, a refeição, né? A refeição ela teria que ser um momento assim muito sagrado, né? Um momento de harmonização, um momento de que você mentalizasse, né, aquelas energias do alimento, né, o saborear, né, o sentir, os pensamentos, as conversações à mesa. Que daí eu disse que você atrai, né, atrai energias boas, atrai bons pensamentos, atrai bons espíritos. E daí mantém a família num plano superior. Então ele estava dizendo assim que aquelas entidades que estavam ali, né, pela lei da afinidade, né, que estava atraindo, eles estavam ali novamente a questão, né, a gente não sabe quem que estava tendo mais prazer ali, né, os dois lados estavam tendo prazer com aquela situação, era uma troca. Então ele lembra-se, né, que a maledicência vai atrair caluniadores invisíveis, a ironia vai atrair espíritos zombeteiros e sarcásticos, enfim, aquelas piadinhas mal feitas, né, naquele momento também, né, vão atrair leviandade, perturbações e por aí vai. Então, naquele momento ali, então, eles estavam, os dois lados, né, estavam ligados e era um vampirismo recíproco. O que é isso? Diferente daquilo que a gente conhece na ficção, né, do vampiro, onde o vampiro vem, suga o sangue, a energia do corpo humano e vai, ali não, ali os dois lados, né, estavam se alimentando, um alimentando o outro nesse vampirismo. Aí ele falou bem assim, ó, presta atenção no que eles estão falando. Aí então ele traduz aqui, ele escreve aqui a conversação que eles estavam tendo à mesa. Aí a tia, né, da Esther dizia assim, nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, reclamando.
estava queixando-se muito amargamente. Aí ele dizia assim: Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegado à velhice, sem recurso para enfrentar a vida, somos obrigados a carregar essa pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Então, estava lamentando. E as lágrimas corriam pela face dela, né? E o outro velhinho dizia assim: é verdade, para uma vida tão trabalhosa, tão difícil, que amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. Quando a pessoa está nesse grau, nessa sintonia, o que ele está fazendo? O que ele está dizendo para Deus? Deus, você está me castigando, você está sendo injusto comigo. Olha o que eu fiz, né? Trabalhei tanto na minha mocidade, me dediquei tanto, olha o que você está me dando. Né? A gratidão a Deus ali não existe, né? A pessoa está ali totalmente entregue àquelas situações de negativismo extremo, né? Achando que está tudo mal, que Deus é injusto, que Deus não sabe fazer as coisas. Né? E quando entra nesse nível de sintonia, ele fica muito angustiado, muito aflito, muito sofrimento. E as entidades de sombra, né, os espíritos que estavam ali envolvendo eles, quando ouviram essas declarações, também ficaram comovidos, também ficaram tristes. Né? Você vê que é a troca, né? O vampirismo é assim, eles estavam também tristes. E abraçavam os velhinhos, né, com aquela amorosidade, porque estava todo mundo chorando junto ali, né? Que todos estavam tristes. E aí a viúva, ela já mais resignada, comentou assim: de fato, as nossas provações são muito difíceis, mas devemos confiar na bondade de Deus. E então Alexandre olhou para ela, né? Deu toda a atenção para ela. E a Esther, ela começou a sentir um pouco diferente, um pouco melhor. Seus olhos brilhantes, como se percebesse assim, uma influência espiritual. Né? Então ela abriu a sintonia e o Alexandre pôde então se aproximar dela e ajudar ela naquele momento de dificuldade, né, para ela se melhorar um pouquinho mais até a sua situação. E daí ela começou a recordar do sonho da noite anterior, de modo vago assim, né, mas ela recordou. E daí ela falou: graças a Deus hoje eu amanheci mais confortada. Eu sonhei com a prima Etelvina e ela me levou lá e eu encontrei um mensageiro celestial, né, um anjo, e ele abençoou meu coração e eu estou me sentindo muito aliviada das dores dos últimos dias. E eu gostaria muito de reconstruir todo esse sonho que eu tive dessa noite anterior. Aí já também uma menininha já também se ligou a esse assunto, e tinha aproximadamente 7 anos, né? E queria que a mãe dela contasse o sonho. E então ela comentou: olha, descrever essas sensações assim tão grandes é muito difícil. Realmente, né? É muito difícil a gente descrever. Tanto uma sensação muito boa como uma sensação muito ruim. Só quem sente é que sabe, né? A dor do outro, ou a alegria, ou a felicidade do outro é do outro. A gente tem uma ideia assim vaga às vezes, né? Mas não tem como a gente saber. Ela disse: eu não lembro assim com detalhes, né, de tudo. Mas eu lembro assim que veio um mensageiro de Jesus e ele me ouviu com muita paciência. Depois me deu muitas palavras assim de encorajamento, demonstrou muito amor e nenhuma vez me repreendeu. Acolheu, bondoso, e revelou assim que ele tinha uma tolerância muito grande. Escutou minhas queixas até o fim, como se fosse um médico abnegado. E hoje eu acordei com um novo ânimo. Então, eu peço a todos que estejam conformados, pois Deus vai nos auxiliar. E logo que eu me restabeleça, me refaça completamente, eu vou ganhar o nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Viu como né, uma mudançazinha, né? Que isso é a oração, né, presente. A oração
cada vez que a gente se liga a essas sintonias elevadas, né? Não precisa ser com palavras, nada, o que eu sinto, já estou fazendo oração. Esse momento, né, que ela se ligou a Deus, a espiritualidade, ela se melhorou, ela permitiu que a espiritualidade agisse e desse um certo conforto para ela. E os meninos também começaram a ficar mais sorridentes, né? E os velhinhos calaram, né? A amargura deles ficaram caladinhos, né? O André, ele vendo aqueles espíritos assim, com aquele círculo escuro em volta deles, quis se fazer visível a eles, né? Porque eles têm esse poder, eles estão num nível elevado, mas eles podem se fazer visível. Eles baixam um pouco mais a vibração, né? Tem algumas obras que relatam isso, e daí eles podem se tornar visível a espíritos menos felizes. E para poder conversar com eles, né? E talvez até tentar ajudar eles. Aí o Alexandre falou, não, você vai perder tempo. Você quer beneficiar eles, mas hoje não dá. Espera uma outra oportunidade, porque eles estão com essas viciações mentais cristalizadas, são muitos anos. Então não é com uma conversa, né, de um dia que você vai conseguir modificar alguma coisa nele. E neste momento o nosso objetivo é outro, né? O que nós viemos aqui é para obter informações sobre Raul. E se a gente se ligasse a essa questão, né, de querer esclarecer esses irmãos, a gente na verdade só ia perder tempo, porque eles não estão no momento de querer esclarecimento, eles vão só se lamentar e não vai ter nenhum proveito construtivo nisso. Quando a pessoa está ligada naquele processo assim, de extrema tristeza, extremo negativismo, se você fala alguma coisa positiva, às vezes ele fica até bravo, né? Ele se ofende, fala, pô, minha vida está terrível, você vem com historinha aqui de que confiar em Deus, não, para com isso, rapaz, que Deus, o que Deus nem existe, né? Então a pessoa fica às vezes até bravo então a gente precisa também saber o momento, né, e de se aproximar porque não tem momentos que não tem jeito mesmo, você vai só, às vezes causa até mais dano, né, dano do que então ele falou, vamos procurar o nosso... Está tão baixa, né? A vibração está tão baixa que se você falar alguma coisa boa, ele vai te provar que vai ainda ficar pior. É perigoso você entrar naquela sintonia, né? Sair de lá pior, é verdade. Se não estiver bem preparado, é certo. Então, aí então Alexandre falou, vamos procurar os irmãos visitadores. É um outro tipo de espíritos, né, que tem ali. E para a gente começar a dar um caminho, né, para o nosso trabalho intercessório. E ele foi para outros aposentos e o André, embora quisesse continuar estudando, né, aquela situação ali das refeições e tudo, mas ele acompanhou, né, porque o Alexandre demonstrava que ele não tinha muito tempo para gastar, que ele precisava ser objetivo na questão. Aí depois de alguns minutos, ele encontrou uma outra entidade de aspecto humilde, mas muito digno. E ele dirigiu a ele e falou, meu amigo, você é visitador de função ativa? Ele falou, sim. A entidade falou, para servi-lo. Aí ele expôs para ele a situação, né, em poucas palavras, e o visitador então explicou também razoavelmente, falou, não, que eu conheceu o Raul de perto, ele tinha auxiliado o Raul algumas vezes nas suas tristezas, prestou algum trabalho de assistência espiritual, mas não conseguira livrar ele do suicídio, que ele tinha planejado mesmo, programado o suicídio. Aí o Alexandre falou, mas suicídio? A viúva acredita que foi um assassínio.
Aí ele falou, não, ele soube dissimular muito, com muito cuidado. Ele meditou por muito tempo esse ato infeliz. No último dia, comprou um revólver para a finalidade, alvejou na região do coração, atirou a arma a uma pequena distância, né, antes de perder os sentidos. Depois de utilizá-la, que ele tinha feito de forma que não ficasse impressões digitais, e para que a família não percebesse que foi suicídio, né, para que imaginasse que houve um assassinato, um crime. E aí o Alexandre perguntou, mas você viu ele quando ele estava já se desprendendo, né, desencarnando? Sim, ele falou, até a gente tentou socorrer ele, mas como ele teve um planejamento nessa morte, nós não conseguimos retirar ele da poça de sangue em que ele mergulhou. Então ele ficou ali retido e terminou por desencarnar, né? E nós permanecemos assim em serviço para tentar amparar ele, mas aproximou-se um bando, que está até entre aspas a palavra bando. Algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Então ele estava harmonizada. E como você pode entender, né, quando o bando vem, é muito difícil para a gente tirar a pessoa dos salteadores da sombra. E carregaram ele por aí. Então Alexandre se deu por satisfeito com as explicações, até porque provavelmente ele já tinha vivenciado situações parecidas, né? Então ele já ia se afastar, e André ainda perguntou, mas e a causa do suicídio? Não é interessante a gente ouvir o visitador? O Alexandre falou, não, nós vamos perguntar para o próprio Raul. E despediu, mas o André ele continuava assim pensativo, né? Que é essa questão de bando, né? O que significa isso, bando? E Alexandre, assim, ele demonstrava assim, um nível de preocupação maior quando ele viu essa palavra bando também. E ele disse, esse bando é uma multidão de entidades delinquentes que é dedicada à prática do mal. Elas têm uma influenciação limitada, mas quando eles se reúnem, eles são coletivos, né? Então eles se tornam mais fortes nas suas ações e conseguem provocar-se muitas perturbações por causa das forças coletivas deles, né? Que eles se unem, né? Então concentra a energia do mal. E então André continuava surpreso, e ele falou, não surpreenda não. Às vezes a gente acredita assim que com a morte, né, a pessoa se transforma, mas a morte não é um milagre, a morte é uma situação natural. Que não converte maus em bons, nem ignorantes em sábios de um instante para outro. Às vezes as pessoas desencarnadas, elas se apegam mesmo, né, aos aqueles ambientes domésticos. Ele compara assim como a era das paredes, né, aquelas plantas que se gruda. E então eles se reúnem em legiões nas trevas, e essas legiões, ele lembra aqui que afrontaram, né, tiveram coragem de enfrentar o próprio Jesus. Por meio de obsediar diversos, eles tentaram desequilibrar até Jesus. Eles são muito organizados, ele usa aqui a palavra organizam-se diabolicamente e formam cooperativas criminosas. Então as forças que compõem eles são muito organizados e escravizam as pessoas que caem, né, que eles conseguem levar. As pessoas se tornam escravos, sofredores. Então ele usa a palavra escravo e cativeiros.
Eles ficam sob o poder dessa equipe, né, desse grupo, por longos anos, às vezes. Aí ele disse bem assim, mas o visitador ele não poderia, que já que ele está responsável, né, por esses locais, esses sítios, ele não poderia defender o suicida infeliz, né, de ser levado pelo bando, não deixar que o bando levasse ele. Ele falou assim, poderia, se ele tivesse sido realmente assassinado, sim. Mas, na verdade, ele foi... ele não era uma vítima, né? Ele se deixou levar por uma questão de suicídio. Ele premeditou, ele planejou toda o suicídio e sem que ele nem precisou de influência de espíritos ocultos, de inimigos ocultos. Ele mesmo que queria fazer isso. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande por esse acontecimento. Ele estava realmente em um desequilíbrio muito grande. E por conta disso, ficou muito difícil para conseguir proteger ele. A questão do suicídio, né, tem os atenuantes e tem os agravantes, né? Então, às vezes a pessoa ela está envolvida numa situação assim desesperadora, né, muita dificuldade, e acaba cometendo suicídio, né? E outros é uma coisa assim bem planejada, né, sereno, né? Então acha que vai se livrar da situação. Então tem as situações assim que às vezes é envolvido por obsessores, né, que contribuem. É claro que a vontade da gente ela é determinante para isso, mas então tem os atenuantes. Então tem pessoas que ficam em situações de sofrimento mais longo por conta da forma como ele se encaminhou para o suicídio. E ele ainda insiste, né, o André fala bem assim, mas as sentinelas espirituais não poderiam socorrer, mesmo assim, né, independentemente. E daí Alexandre, com aquela tolerância de sempre, né, falou bem assim, sendo a liberdade interior a panagem de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitado serviço de socorro para todos que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Então o caso do Raul era muito grave, né? Ele fez uma ação propositada e ele estava sabendo exatamente o que ele estava fazendo, plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, diz ele, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Essa questão das dores e tudo mais, a gente tem que considerar que elas são levadas pela sintonia, pela atmosfera que criamos, pelas culpas que criamos, né? Não é aquela questão de castigar, não, você vai ser punido por causa disso, não, a gente que se envolve com aquilo ali. E a qualquer momento nós podemos sair, né, dessa situação pela nossa vontade. Pessoal, era até aqui que era nossa meta de hoje. Daí na próxima reunião a gente deve continuar nessa mesma história para saber como é que o Alexandre vai estar, né? O Raul está, como é que, em que situação que ele está e como é que vai ser o socorro dele, se é que vai ter socorro. E também com a questão da Esther. Alguém quiser comentar alguma coisa a mais, contribuir, discordar ou concordar? Acho interessante a colocação do Alexandre na hora que ele põe lá atrás a necessidade de você ir ao assistido, né? Como você bem esclareceu, né? Quer dizer, poderia invocar, como você disse, poderia chamar todo mundo aqui e resolver agora, né? Não. Já que nos solicitar ajuda, faça o seu melhor, né?
vá até o necessitado, verifique o que pode ser feito e haja até o final, né? Ele não pula etapas, ele não deixa nada para trás, né? Ele age com muita sobriedade, né? E a gente, assim, não se apercebe muito disso. Às vezes a gente vai fazer uma boa ação e para ela no primeiro degrau e acha que já fez muito, e Alexandre mostra muito bem isso, né? Quer dizer, se aperceba de toda a necessidade. Será que tem hora de falar, tem hora de calar a boca, tem hora que não vale a pena interrogar, né? Então ele mostra isso muito bem pra gente, um exemplo bem vivo, né? Nessa questão também a gente deve considerar, né, depois no decorrer, né, da questão, nós percebemos que já pensou se ele contasse para ela que era suicídio, né? As crianças soubessem e tal, né? Que implicação que daria isso, né? Ela já carregava um peso tão grande, né? Da morte do Noé, agora a morte do Raul. Será que era melhor ela saber, né? Que ele se matou de forma propositada mesmo, deliberada? Aí a pessoa fica pensando, meu Deus do céu, eu achava que ele era tão feliz comigo, vivia tão bem, que coisa, né? O que eu fiz de errado para que ele tomasse esse caminho, essa decisão? Que geralmente a pessoa leva isso para o caminho da culpa. Então, precisa também ponderar, né, o que pode ser revelado. Às vezes aquilo que eu quero saber não é bom eu saber, não é o momento, não adianta que eu não vou dar conta não estou preparado para essa verdade. Ele é bem cuidadoso nessa parte, porque ele vê que ela já é uma pessoa que está sofrida, ela não tem conhecimento, né? Ela tem as 3 crianças para cuidar, ela tem que trabalhar para sustentar ela, as crianças e os filhos. Então o que ele acha melhor, né? É melhor fazer ela se lembrar de Deus, da vontade de Deus, e vamos para frente, vamos trabalhar, ou, né, contar o que aconteceu. Então, o que a gente fala assim, a espiritualidade, eles trabalham a gente de uma maneira tão, vamos dizer assim, perceptiva, que é sempre para a gente se melhorar, a gente que não percebe, mas eles estão sempre ali prontos para, vamos se melhorar, isso aí é a vontade de Deus, vamos orar, vamos aceitar, e não precisa contar o que aconteceu. Vamos levar isso. Então você nota que ela já fica mais consolada. O pequeno mensagem que o Alexandre deu, aquela mensagem de amor, de pai, sobre ali conduzir o que ela queria saber. Vamos descobrir o que aconteceu e vamos da melhor maneira possível para passar para ela. Então você passa a ver como que a espiritualidade cuida de nós, como que eles estão ali sempre presentes. A gente que muitas vezes não percebe essa ajuda que está ali do nosso lado todo dia conosco. A espiritualidade nos trabalha sempre. Essa parte moral, essa parte nossa, da gente confiar em Deus, acreditar em Deus. Acho bem interessante essa parte aí. É a misericórdia de Deus, né? A bondade de Deus. Sim. E a gente, uma coisa assim que a gente percebeu também nessa parte aí, as pessoas quando desencarnam, as pessoas podem muitas vezes e ficar ali se apegando, né? Por que ele foi, por que não foi? E ali está trazendo os entes queridos dentro da sua própria casa. Não consegue fazer ele ir por si só, né? Estão ali chamando ele, Então, o que o André assustou quando viu aquele monte de entidade ali, né? Na casa, comendo junto, né? Ali, sentindo aquele monte de entidades, né? Inferiores. Por quê? Porque é uma família que ela não tem noção que tem que desapegar. Então ficar ali se apegando aos entes que já foram
né, não deixa eles irem, eles também vão se, né, fixando na casa, e daí eles passam a conviver com essa energia baixa. Então é uma casa que é uma energia baixa, por quê? Porque não tem oração, não tem uma espiritualidade, não tem um apego a Deus. Então a gente nota isso, né? A gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes entes queridos nossos que desencarna pouco, e a gente toda hora tá falando, e não percebe que tá puxando eles para perto da gente. Eu perdi um irmão faz um mês, e aí eu fui me relembrando, eu fui para Prudente e a gente acaba, né, comentando, porque fulano fez isso, porque fez aquilo, oh meu Deus, será que aonde, né, se entendeu, se não entendeu? Então a gente tem o quê? Fazer oração para que esteja bem, e não tentar trazer para a gente. A gente vai sentir saudade, vai, a gente sente-se vazio, a gente sente, né, porque é irmão, porque é ente querido, mas a gente tem que desapegar para que ele vá no caminho dele. Então isso foi uma coisa aqui no estudo que me pegou bem, né? A oração, vamos, né, rezar para a pessoa vá, que Deus a leve, né? A gente vai sentir saudade, vai, mas vai, vamos se rever em outra época. Mas é uma coisa assim que a gente se apega ainda. Ok. Nenhum comentário mais? Quem que é o nosso comandante hoje? Ou nós estamos soltos? Está surdo.